Observe atentamente um único glóbulo vermelho. Neste exato momento, ele carrega uma carga crucial de oxigênio, navegando pela vasta rede da aorta descendente, ramificando-se até a sua cavidade pélvica. Ele se move rapidamente até alcançar a microvasculatura que envolve a sua próstata. De repente, ele atinge um obstáculo. A passagem não é apenas estreita, ela está violentamente comprimida. O glóbulo vermelho luta, se espreme e, por fim, para. Isso não é um problema de bexiga. Isso é hipóxia local. O tecido da sua próstata está sufocando. Você acorda às 2 da manhã, depois novamente às 4 da manhã. Você fica em pé no banheiro escuro, esperando por um jato que mal chega, sentindo aquela dor surda e pesada na parte inferior da pelve. Você culpa a sua idade. Você culpa o copo de água que bebeu antes de dormir. Mas a falha mecânica que você está vivenciando, no mictório, é apenas o eco final de uma guerra microscópica. Sua próstata está se expandindo porque está faminta por oxigênio. Para entender por que isso acontece, precisamos examinar o seu prato de jantar e a sua cadeira de escritório. Quando você fica sentado por 8 horas ininterruptas, o sangue se acumula no assoalho pélvico. Combine essa estagnação mecânica com uma dieta rica em óleos de sementes processados e colesterol oxidado. Você não está apenas ingerindo calorias, você está engolindo gatilhos químicos. Essas substâncias ativam uma liberação implacável de citocinas inflamatórias. Imagine os radicais livres agindo como uma lixa microscópica raspando contra as delicadas células endoteliais que revestem os seus vasos sanguíneos. Este é o estresse oxidativo em sua forma mais brutal. O revestimento fica danificado, inflamado e inchado. Para se protegerem, esses vasos se contraem, interrompendo o fluxo sanguíneo vital para a próstata. Privada de oxigênio e nutrientes, a glândula prostática não apenas encolhe, ela entra em pânico. Ela desencadeia um crescimento celular anormal, expandindo sua massa em uma tentativa desesperada de capturar quaisquer recursos limitados que consigam passar pelo gargalo. Esse inchaço cria uma abraçadeira física ao redor da sua uretra. Vamos examinar o primeiro sinal silencioso desse colapso. A noctúria, ou o ato de acordar várias vezes à noite para urinar. O seu cérebro recebe um sinal de pânico da bexiga, mas a bexiga está simplesmente reagindo à urina que está presa atrás do bloqueio prostático. O músculo da bexiga faz hora extra para empurrar contra essa resistência, tornando-se espesso, irritável e hiperativo. Ele começa a ter espasmos mesmo quando está apenas com 1/4 de sua capacidade. Em seguida vem o segundo sinal. Um jato urinário fraco ou interrompido. Você percebe, mas ignora. A física aqui é simples, mas devastadora. A uretra é um tubo flexível. À medida que o tecido da próstata incha devido à inflamação crônica, ele comprime esse tubo por fora. A pressão hidráulica necessária para empurrar o fluido através desse espaço cada vez mais estreito aumenta drasticamente. O seu corpo é forçado a fazer força, o que, com o tempo, danifica os delicados mecanismos de válvula do trato urinário. O terceiro sinal é uma sensação persistente de esvaziamento incompleto. Você se afasta e imediatamente sente uma gota pesada e persistente. Essa urina residual não é apenas um incômodo, é uma poça estagnada. No ambiente quente e escuro da sua bexiga, a urina presa torna-se um rápido terreno fértil para bactérias. Isso leva a infecções do trato urinário persistentes e de baixo grau, que inflamam ainda mais a próstata já inchada, criando um ciclo vicioso e inquebrável de danos celulares. O quarto sinal é aquele que a maioria dos homens enterra em profundo silêncio: dificuldades eréteis combinadas com uma dor pélvica profunda e surda. A sua função sexual depende inteiramente de um influxo rápido e complexo de sangue e de sinalização nervosa instantânea. A próstata fica diretamente adjacente ao feixe neurovascular, que controla as ereções. Quando a próstata está engurgitada e inflamada, ela esmaga mecanicamente esses nervos e vasos sanguíneos, minúsculos e frágeis. Os sinais elétricos do seu cérebro são literalmente bloqueados. O fluxo sanguíneo arterial é interrompido antes mesmo de chegar ao seu destino. Aquela dor surda e latejante que você sente logo atrás do osso púbico é o seu sistema nervoso periférico gritando por alívio da pressão constante e esmagadora. Vamos analisar mais a fundo o encanamento.
Um exame de urina microscópico frequentemente revela um detalhe que a olho nu passa despercebido: hematúria, ou o vazamento de glóbulos vermelhos para o trato urinário ou fluido seminal. Para entender isso, visualize a arquitetura vascular que envolve a sua próstata. Ela é envolvida por uma rede densa e frágil chamada plexo venoso prostático. Quando a glândula incha devido à hipóxia crônica, ela exerce uma imensa tensão física sobre esses vasos microscópicos. As paredes endoteliais, já enfraquecidas pelo estresse oxidativo de uma dieta altamente processada, esticam-se além do seu limite elástico. Elas começam a desenvolver micro-rupturas. Você pode não ver uma mudança na cor, mas a integridade estrutural da sua vasculatura pélvica está se degradando ativamente. Esta não é uma ocorrência aleatória. É a ruptura física do tecido sob uma pressão interna insuportável. A dor irradiada é outro mecanismo completamente mal compreendido. Uma dor crônica e surda no fundo da região lombar e nos quadris é rotineiramente atribuída a um colchão ruim, a uma longa viagem de carro ou a uma antiga lesão por levantamento de peso. Mas a anatomia conta uma história diferente. A próstata não existe isoladamente. Ela está aninhada em uma complexa rede de músculos do assoalho pélvico que estão diretamente ancorados à sua coluna lombar e articulações do quadril. Quando a próstata permanece em um estado de inchaço crônico e inflamado, esses músculos circundantes se contraem reflexivamente em um estado de proteção contínua. Eles se tornam rígidos. Essa tensão muscular inflexível puxa implacavelmente a fáscia e os ligamentos presos à sua região lombar. A dor que você sente na região lombar não é um defeito na coluna, é um dano colateral músculo-esquelético, referido de um órgão pélvico sufocante. Talvez a consequência mais psicologicamente destrutiva seja a vontade súbita e violenta de urinar. É aqui que o bloqueio mecânico altera ativamente a sua biologia celular. O músculo detrusor, o músculo liso que compõe a parede da sua bexiga, passa por uma transformação radical e destrutiva. Forçado a empurrar continuamente contra a uretra comprimida, o músculo detrusor engrossa. Ele sofre hipertrofia celular. Ele perde a sua elasticidade natural e torna-se rígido e altamente irritável. Em vez de se expandir calmamente para acomodar o fluido, esse músculo espessado sofre espasmos violentos ao menor acúmulo de urina. É por isso que um único gole de água pode desencadear um pânico absoluto. A sua bexiga deixou de ser um recipiente de armazenamento flexível. Ela se tornou um órgão hiperreativo e espástico, travando uma batalha perdida contra uma saída bloqueada. Se você ignorar esses alarmes fisiológicos, o inchaço temporário transita para algo muito mais perigoso: fibrose permanente. O tecido da próstata, privado de oxigênio, para de tentar se curar e, em vez disso, substitui-se por tecido cicatricial, rígido e não funcional. Uma vez que a fibrose se instala, a abraçadeira mecânica ao redor da sua uretra torna-se uma deformidade estrutural permanente. Mas aqui está a verdade biológica. O corpo humano é uma máquina projetada para a autorreparação implacável, desde que você forneça a ele os blocos de construção moleculares corretos. Você não pode reverter isso simplesmente bebendo menos água ou fazendo exercícios para o assoalho pélvico. Você deve combater o fogo oxidativo e o dano endotelial diretamente no nível celular. Você deve forçar a microvasculatura a se reabrir. A primeira arma biológica nesse processo de reversão é um fitonutriente específico chamado licopeno, mas não em sua forma crua. Quando você consome tomates cozidos e concentrados, o calor altera a estrutura molecular do licopeno, tornando-o altamente biodisponível. Este composto atua como um inibidor direto da 5-alfa-redutase, a enzima exata responsável por converter a sua testosterona em GHT, o hormônio altamente reativo que alimenta agressivamente o aumento da próstata. Mas o licopeno faz mais do que equilibrar os hormônios. Ele atua como um limpador biológico. Ele caça e neutraliza ativamente os radicais livres que destroem os seus vasos sanguíneos pélvicos, reduzindo instantaneamente o estresse oxidativo que mantém a próstata inflamada. A segunda intervenção crítica exige a alteração fundamental do seu perfil lipídico.
A dieta ocidental padrão é saturada com ácidos graxos ômega 6 altamente processados, provenientes de óleos de sementes industriais, como óleo de canola, soja e milho. Esses óleos oxidados são os blocos de construção fundamentais das citocinas inflamatórias que sufocam a sua região pélvica. Você deve mudar violentamente essa proporção, inundando o seu sistema com ácidos graxos, ômega 3 de alta qualidade e de origem marinha. O EPA e o DHA não são apenas gorduras saudáveis. Eles são moléculas de sinalização altamente ativas. Quando entram na corrente sanguínea, eles desligam sistematicamente as vias celulares que produzem inflamação. Eles agem como um solvente biológico, dissolvendo lentamente as placas lipídicas oxidadas que estão restringindo o fluxo sanguíneo para a parte inferior da sua pelve. À medida que a microvasculatura relaxa e se dilata, uma onda maciça de sangue rico em oxigênio finalmente atinge o tecido prostático sufocado. A terceira molécula indispensável é o zinco elementar, especificamente quando administrado junto com fitoesteróis. A próstata humana contém uma concentração de zinco maior do que quase qualquer outro tecido mole do corpo. Ela depende fortemente do zinco para regular a apoptose celular, a morte programada de células velhas e disfuncionais. Quando os níveis de zinco despencam devido à má absorção ou a uma dieta refinada, as células velhas da próstata se recusam a morrer. Elas se acumulam rapidamente, expandindo o tamanho físico da glândula. Ao consumir óleo de semente de abóbora prensado a frio, você está entregando uma carga direcionada de zinco altamente biodisponível e beta-citosterol diretamente ao assoalho pélvico. O beta-citosterol bloqueia mecanicamente a absorção do colesterol inflamatório no intestino, enquanto o zinco força as células prostáticas crescidas de volta ao seu ciclo natural de renovação e morte programada. Essa dupla ação encolhe fisicamente o tecido glandular, liberando lentamente o estrangulamento mecânico na sua uretra.